Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingues Edu, sou cristão graalita, espiritualista cristão graalita. Graalita é leitor da Mensagem do Graal de Abdrushim, obra em 3 volumes. Jundiaí, São Paulo, Brasil. 10h35, 19 graus, quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Estou lendo a dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo, do 2º volume, Na Luz da Verdade de Abdrushim. Então eu costumo fazer uma leitura de uma página mais ou menos e fazer algumas reflexões. Essa dissertação tem 9 páginas. Todas as doutrinas sempre se referem com acerto à perfeição de Deus. Se, portanto, a origem ou a fonte de tudo é perfeita, claro é que tudo quanto daí parte deve ser perfeito também. Logo, devem ser também perfeitas necessariamente as leis existentes na criação, que emanam de ações da vontade divina. Deduz-se, logicamente, que uma coisa não pode estar separada da outra. Essas leis perfeitas da criação penetram e sustentam tudo quanto se formou, fazendo-o sob a forma de leis da natureza. A perfeição equivale, porém, à inalterabilidade, de onde se conclui que é impossível um desvio nessas leis básicas e naturais. Por outras palavras, em circunstância alguma podem ocorrer exceções que contradigam em quaisquer acontecimentos essa normalidade. Portanto, não pode ocorrer nenhuma ressurreição da carne que, como matéria grosseira que é, tem que ficar incondicionalmente presa às coisas materiais. Visto todas as leis primordiais terem promanado da perfeição divina, não pode também de forma alguma emergir de modo diferente qualquer ato voluntário de Deus, e sim apenas conforme Ele determinou, desde o início, princípio da criação. Quando Cristo veio à Terra a fim de anunciar a divisão, aliás, esse aqui é um parágrafo seguinte, deixa eu ler na sequência. Logo, sempre que quaisquer doutrinas excluem essa evidência natural condicionada pela perfeição divina, mostram que se apoiam em fundamentos falsos, edificados sobre o intelecto humano, que depende do tempo e do espaço. E por isso elas não podem ser elevadas à categoria de mensagens divinas, porque estas não apresentam falhas, já que emanam da própria perfeição, daquilo que, por ser a verdade, não tem lacunas e é compreensível exatamente por sua grandiosidade simples. Antes de mais nada,
é natural, porque aquilo que se chama natureza promana da perfeição da vontade divina. Ainda hoje, recebendo dela, de maneira constante, a sua vida, não podendo também ser sujeita, por conseguinte, a nenhuma exceção. Quando Cristo veio à Terra a fim de anunciar a divina mensagem da verdade, teve para tanto que se servir de um corpo de matéria grosseira, isto é, de carne. Quanto a isso, deveria qualquer pessoa dotada de raciocínio considerar e reconhecer desde logo a imutabilidade das leis da natureza, bem como o que se refere à sua morte corporal, em consequência da crucificação. Essa carne de matéria grosseira não podia, depois da morte, constituir nenhuma exceção, devendo, portanto, permanecer no mundo de matéria grosseira. Não podia ressuscitar a fim de entrar num outro mundo. As leis divinas ou naturais vigentes não consentem isso, por causa de sua perfeição emanada da vontade divina. Se consentissem isso, não seriam perfeitas, e trariam consigo a conclusão de que a vontade de Deus, sua força e Ele próprio não são perfeitos. Só que isso é excluído, conforme a ciência inteira pode atestar na criação. Logo, é falso e corresponde a duvidar da perfeição de Deus asseverar-se que essa carne de matéria grosseira ressuscitou e, depois de 40 dias, entrou num outro mundo. Bom, li então esse trecho, uma página, aproximadamente uma página dessa dissertação. E agora vamos fazer algumas reflexões. Todas as doutrinas sempre se referem com acerto à perfeição de Deus. Se, portanto, a origem ou fonte de tudo é perfeita, claro é que tudo quanto daí parte deve ser perfeito também. Logo, devem ser também perfeitas, necessariamente, as leis existentes na criação que emanam de ações da vontade divina. Deduz-se, logicamente, que uma coisa não pode estar separada da outra. Essas leis perfeitas da criação penetram e sustentam tudo quanto se formou, fazendo-o sob a forma de leis da natureza. Bom, podemos ver aqui que as leis naturais, o desenvolvimento das ciências, elas estão bem claras, né? Que elas não podem ser subvertidas ou contrariadas. Naturalmente, a ciência a visão da ciência terrena é no estado físico, né? Tempo e espaço. Ela não se aprofunda a questões do além-matéria, espiritualidade. Tem muitos setores das ciências que estão se ramificando para alcançarem uma imaterialidade, vamos dizer assim, com a física quântica, os mundos paralelos, né? E, enfim, estão tateando aí para tentar descobrir, então, confirmar a existência do além-matéria. E isso já possui muitas evidências, até em filmagens, né? Que podem ser captado situações que mostram a atuação, né?
de seres, ou então espíritos humanos, enteais, né? Em outras dimensões, os protetores de seres humanos, né? Enfim, aí isso é possível, né? Assim, até serem filmados, né? A questão aí que a grande lacuna que a humanidade teve em relação a milênios, né? Seres humanos mais intuitivos, que eles, que somos nós, né? De épocas anteriores, nós interagimos com esses seres elementais, éramos orientados por eles, então isso ficou uma lacuna muito grande, né? E, enfim, como éramos mais intuitivos, as leis da natureza, embora não existisse naquela época essa ciência racional que existe hoje, intuitivamente nós percebíamos o que eram corretas ou não, éramos orientados pelos seres da natureza. Então, esses absurdos, advindos da crença cega, não era possível em épocas anteriores, devido à nossa ligação com seres da natureza, as coisas, nossa intuição, né? E, enfim, é uma característica, então, do nosso livre-arbítrio humano que propendeu para o raciocínio, a intelectualidade. Cortamos nossa ligação mais estreita com a natureza e vieram as crenças falsas, né? E principalmente em relação à religião, né? E essa questão aí dos restos mortais de Jesus é uma coisa fundamental, porque eu acho que não existe nenhum retrato mais claro, nítido, evidente com relação aos absurdos que acontecem com a crença cega, através das religiões, exatamente a chamada religião cristã. E essa questão aí da ressurreição do corpo terreno de Cristo é a coisa mais grotesca, mais evidente possível. E isso pode ser provado quando se descobriu os restos mortais de Cristo. Porque ele existe, com toda certeza. É questão de um pouco de reflexão e ter certeza que eles existem. Porque ela não pode contradizer as leis da natureza. E isso tem muitos fatos que apesar da indolência espiritual, uma pessoa que tem um raciocínio muito desenvolvido, considerado muito inteligente, pode ser, não significa que ele seja uma pessoa consciente espiritualmente. Não, ele está simplesmente escravo à intelectualidade, ele cortou a ligação com o espírito. Então ele é um indolente espiritual também. Ele pode ou não. Tem cientistas que tinham grande intuição, por exemplo, Albert Einstein, muitos, mas geralmente o excesso de intelectualidade geralmente corta essa ligação. Mas, apesar disso, a própria ciência ela pode reconhecer imaterialidade através da sua própria tecnologia de filmagens, né? Câmaras sensíveis que captam outras dimensões, enfim, a própria na física, né? A questão de pesquisa da antimatéria, física quântica vão tornando evidentes, né?
as coisas que devido a essa prevalência do raciocínio, foram nos afastando da natureza, né? Mas a ciência, ela só no campo físico, analisando, ela reconhece as leis da natureza, de matéria grosseira. Bom, essa questão dos restos mortais de Cristo seria fundamental a descoberta justamente para essa clareza espiritual, principalmente religiosa e física também. Então, daí a sua importância. Quanto ao nascimento de Cristo, é evidente que também Maria tinha que se relacionar sexualmente com o homem para que pudesse engravidar, de gerar o corpo físico de Jesus Cristo. Só que isso não tem assim como se provar materialmente, apenas através da quando um ser humano desperta espiritualmente, ele através de um escrito feito por vidência, ele vai identificar o que é certo ou errado. A Ordem do Grau na Terra publica o livro Jesus, o Amor de Deus e os Apóstolos de Jesus. Especialmente nesse livro, Jesus, o Amor de Deus, tem o capítulo Maria de Nazaré, que conta exatamente a história de Maria de Nazaré, desde quando ela era jovem, que ela conheceu crioulos, o centurião romano. Ela teve um breve romance e daí ela se engravidou de Jesus. Antes dela naturalmente se casar com José. Foi depois disso que ela se casou com José. Mas essa não tem como se provar, pelo menos que eu saiba. Talvez descobrindo os restos mortais de Cristo, talvez através de DNA, se comprove que ele tinha uma origem romana. É possível. O próprio sudário, o sudário de Turim, penso eu, que ele só pode ser comprovada a sua autenticidade. Ela tem todas as evidências de que é autêntico, mas ainda sempre paira alguma dúvida, né? Mas isso poderia ser comprovado ao descobrir os restos mortais, os ossos de Cristo, porque aí vai se calcular a altura dele, porque através do sudário se constata que a altura de Jesus ficava entre 1,80 m e 1,86 m, colocando uma média aí, 1,83 m. Através dos ossos pode-se se identificar, né? A comprovação do sudário, né? Agora, essa questão aí da descoberta dos restos mortais de Cristo, eu elaborei uma teoria que eu acredito que é inédita no mundo, porque eu aponto exatamente o possível local onde estão os restos mortais de Cristo, onde foram ocultados. E eu faço isso eu parto da espiritualidade. Eu não sou cientista, não tenho formação superior, mas mas eu aprecio muito a ciência, astronomia, arqueologia, e procuro aliar a espiritualidade vinda da mensagem do Graal de Abedrushim com a ciência, e através do livro Os Apóstolos de Jesus, no capítulo Maria Madalena, tem um trecho que narra
quando ela descobriu o local onde foram ocultados os restos mortais de Cristo. É uma narração muito precisa, vamos dizer assim, de como era Jerusalém naquela época. Então através desse relato, eu pude teorizar. E isso já tem aí, vai para 10 anos, e eu divulgo essa teoria. Mas, em resumo, eu já indico exatamente o local que eu acredito. É o aglomerado rochoso denominado de Calvário de Gordon, em Jerusalém. Ele fica a mais ou menos uns 700 metros ao norte da igreja do Santo Sepulcro. Então, o Calvário de Gordon fica fora das atuais muralhas de Jerusalém. Fica mais ou menos uns 200 metros a partir da Porta de Damasco. A Porta de Damasco é o portal. Parece que Jerusalém histórica tem, me parece que são 7 portais ou portas. E a porta no setor norte de Damasco é a mais movimentada, a principal. Então, a partir dessa porta de Damasco, caminhando assim em direção nordeste, encontra-se o Calvário de Gordon. E o Calvário de Gordon é uma face, me lembra muito uma face gigantesca de um crânio. E na órbita carvena direita, no fundo, mais ou menos pelo que eu analisei nas fotos, a meia altura dessa caverna, órbita carvena, mais assim à direita, tem uma espécie de, nessa imposta, uma espécie de mancha, alguma que destoa um tanto dessa superfície rochosa. E ela, estando de frente para a face desse calvário, nós estamos de frente para o norte, tá certo? E essa face do calvário está voltada para sul. Nessa órbita direita, assim, à direita, a meia altura, tem essa superfície. Até na minha página do Facebook, eu costumo publicar, né, notas sobre o Calvário de Gordon e também fotos, né, que eu indico exatamente esse local. E vamos supor, essa mancha na encosta, né, dessa caverna, indica para leste. Então, o que eu aponto? Que no fundo dessa caverna direita deve estar uma entrada fechada que leva para o sepulcro oculto de Cristo. Então é muito simples, está exatamente indicado. No fundo da caverna direita do Calvário de Gordon em Jerusalém estaria a entrada para esse sepulcro. Uma vez fazendo uma investigação arqueológica nesse local, vai se encontrar então a entrada para esse sepulcro oculto de Cristo, onde estão seus restos mortais. Então eu faço essa teoria, eu elaborei essa teoria seguindo essa narração da vivência de Maria Madalena, que ocorreu possivelmente há uns 5 anos, 5, 10 anos, talvez, depois da morte de Cristo. Então, inclusive, me parece que na segunda nota que eu publiquei já no Facebook, eu transcrevi essa narração. E, enfim, é muito importante essa investigação e essa descoberta. Eu já tentei divulgar muitas vezes, né,
essa teoria, e principalmente nas redes sociais, já muitas pessoas já souberam dessa teoria, mas tentei também contatos com arqueólogos, enfim, divulgar assim, buscando assim algum tipo de interesse, assim, um interesse concreto para uma investigação arqueológica. Eu pode até ser que alguma instituição, assim, soube dessa teoria, né? E não sei, porque eu não moro em Jerusalém e não tenho informações, mas esse local aí, exatamente, essa face do Calvário, eu desconheço qualquer investigação arqueológica que houve nesse local, especialmente nessa caverna órbita direita. Calvário do Gordon é porque esse aglomerado rochoso tem muitos pontos de investigação arqueológica. Por exemplo, o túmulo do Jardim fica nesse mesmo aglomerado. Esse aglomerado ele é extenso, talvez tenha aí mais ou menos uns 200 metros de comprimento por uns 50 metros de largura, 50 metros de largura mais ou menos, e a sua elevação máxima deve ser, assim, em relação ao nível do solo, uns 15 metros. Mas esse aglomerado, ele, segundo mapas aí, ele faz parte do Monte Moriá. O Monte Moriá, ele terminaria, vamos supor, a rocha, né? Que seria um bloco único, vamos dizer assim, do Monte Moriá, que inicia-se lá no Monte Moriá, da esplanada do grande templo, né? Onde estava construído o templo de Salomão, e que hoje é uma mesquita, né? Uma mesquita árabe, a esplanada do templo. E ele terminaria no Calvário de Gordon. E aí dá uma extensão, acho que mais ou menos de total de uns 800 metros, mais ou menos isso. E próximo desse Calvário de Gordon, um pouco mais ao sul, tem as Pedreiras de Salomão. Então, todo esse conjunto forma um único rochedo, né? Um monte, né? E do lado esquerdo dele fica o Monte Sião, que também seria vamos dizer assim, um bloco, uma única estrutura rochosa que fica paralelo ao Monte Moriá. Então, segundo estudos que eu já vi, né, Jerusalém foi assentada nesses desses dois montes, Monte Sião e Monte Moriá. Então, tem a elevação, por exemplo, do Monte Sião, tá? Que fica no sul de Jerusalém. Mas esse Monte Sião, ele é uma extensão que dá talvez um quilômetro. Inclusive, que ele terminaria no Calvário de Gordon. É onde se encontra o Monte Moriá e o Monte Sião. Então, o final desse monte, desse grande bloco rochoso, seria no no Calvário de Gordon. E o Monte Sião, a meio termo, meio caminho até o Calvário de Gordon, estaria o Gólgota, onde está a igreja do Santo Sepulcro.
Então, onde Cristo foi crucificado, que é o Gólgota, onde está a igreja do Santo Sepulcro, é, é onde, segundo as evidências, onde Cristo foi crucificado. Né? E segundo a leitura dessa narração de Maria Madalena, ela tem um ponto que diz exatamente que o local onde estaria o corpo de Cristo é justamente onde há o encontro desse monte. Né? E é o que eu pude verificar em alguns desenhos, né, de mapas de Jerusalém. Aí, aqui eu estou, Os Apóstolos de Jesus. Isso aqui. É editado pela Ordem do Grão na Terra e tem o capítulo Maria Madalena. Então está aqui na página 64, só vou ler um pequeno parágrafo. Assim ela chegou à meia altura da colina que se ligava ao monte do Calvário. O agrupamento de rochas acolheu Madalena, e aí ela viu diante de si uma caverna, sobre cujo arco à direita estava cinzelada 3 cruzes. Então é exatamente essa caverna que eu citei, caverna órbita do Calvário de Gordo, que no arco superior, que seria isso, né? Como lembra uma caveira, então o arco seria onde está a sobrancelha. Está cinzeladas 3 cruzes. Isso é que algumas fotos evidenciam isso. Então, é através dessa narração que eu pude elaborar minha teoria. Bom, eu vou encerrando esse vídeo agora, 32 minutos, e vou partir para o seguinte, dando continuidade ao tema, né? Ressurreição do corpo terreno de Cristo. Muita paz, muita luz.